Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu vou pedir a licença de Vossas Excelências para hoje dedicar meu discurso também a uma rememoração, a rememoração do centenário, e eu faço sem dúvida com o apoio dos outros dois senadores da Bahia, do centenário do historiador professor José Calazans. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no dia 14 de julho de 1915, nascia em Aracaju aquele que viria a ser uma das mais importantes vozes do sertanejo no até então sisudo espaço da historiografia nacional, José Calazans Brandão da Silva. Homem de múltiplos talentos intelectuais, o professor José Calazans foi historiador, biógrafo, ensaísta, pesquisador de campo, etnógrafo, especializado em folclore, sociólogo, antropólogo social e jornalista, tendo exercido com igual maestria inúmeros cargos de direção em várias instituições de respeito, tanto em seu estado de origem, Sergipe, onde presidiu o Instituto Histórico e Geográfico, como em seu estado de adoção, a Bahia. Na Bahia, atuou na Universidade Federal, na Academia de Letras, no Conselho Estadual de Cultura, no Instituto Genealógico, no Instituto Geográfico e Histórico, no Museu Eugênio Teixeira Leal, Memorial do Banco Econômico, no Rotary Club e no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, além de ter fundado o Núcleo Sertão do Centro de Estudos Baianos da Universidade Federal da Bahia. Mesmo com esse currículo exemplar, dizia de si próprio, com a humildade típica dos maiores sábios: eu gosto muito de conversar. Chegava a sugerir que seu nome deveria ser José Falazans, e exercendo essa arte de falar e ouvir, aprendida desde a meninice, foi um dos grandes inovadores da historiografia nacional, tendo sido precursor da história oral em nosso país. Esse respeito à oralidade como documento e à memória social como instrumento é essencial para a recuperação da verdadeira história do Brasil, num país onde, por séculos, foi negado ao trabalhador braçal o domínio da escrita, restringindo o relato histórico à aversão oficial da elite letrada. Apesar da formatura jurídica pela Faculdade de Direito da Bahia, em 1937, José Calazans interessou-se muito rapidamente pelos estudos históricos, retornando à sua terra natal, decidido a atuar no magistério. Foi extremamente generoso em partilhar seu saber, conhecimento e erudição, ao tempo em que rapidamente abriu espaço com brilhantismo na vida cultural sergipana. Retornou à Bahia no final da década de 40, fixando residência definitiva em Salvador. Ali desenvolveu a maior parte de sua carreira profissional, solidamente assentada na Universidade Federal da Bahia, da qual chegou a ser seu vice-reitor. O interesse pela questão de Canudos, palco do grande drama do sertanejo no século XIX, veio das quadrinhas populares recitadas em casa por sua mãe, nascida poucos anos antes da época em que o conflito eclodiu e contemporânea da presença em Aracaju e São Cristóvão da coluna Savagé, quarto e derradeiro contingente do exército montado para combater o povo que seguia Conselheiro. O interesse de infância renasceu como objeto de estudo por ocasião do aniversário de 50 anos da destruição de Canudos, quando descobriu vários personagens remanescentes dos combates por meio de reportagens da revista O Cruzeiro, em 1947, realizadas por Odorico Tavares com fotos de Pierre Verger. Daí a coleta de depoimentos e de poemas populares, tudo passou com grande velocidade e entusiasmo, transformando Calazans no maior especialista no conflito de Canudos que existiu no Brasil até o momento, batendo até mesmo o próprio Euclides da Cunha. Ele viu no tema a oportunidade de dar voz aos excluídos dos relatos oficiais,
libertando Canudos da gaiola de ouro imposta até aquele momento pela magistral obra Sertões, tratando, ademais, de produzir rigorosa revisão de toda a base documental tradicional existente. Sua fama alcançou até mesmo pesquisadores estrangeiros, que ainda o têm como maior referência sobre Antônio Conselheiro e seus seguidores. Depoimento da saudosa historiadora baiana, Consuelo Pondé de Sena, é precioso. Jamais alguém discorreu com tamanho conhecimento de causa sobre um tema. Disse-ia-se que Canudos penetrou na sua derme, entranhou-se nas suas vísceras, juntou-se ao seu sangue, nele próprio se infundindo como uma segunda natureza. Calazans respirava, dormia, sonhava Canudos. Senhor presidente, a extrema generosidade intelectual deste que hoje homenageamos pode ser resumida em uma frase própria. Eu gosto muito de pesquisar, mas gosto, sobretudo, de criar condições para que os outros pesquisem. Calazans nunca escondeu informações e sempre orientou os que buscavam por seu conhecimento para começar a percorrer os intricados caminhos do sertão, fosse um escritor internacionalmente conhecido como o peruano Vargas Llosa, que produziu o magistral romance A Guerra do Fim do Mundo após consultar o mestre Calazans, fossem estudantes recém-admitidos nos cursos de graduação ou pós-graduação da universidade, vários dos quais prestam ainda hoje tributo ao antigo professor e orientador. Ele teve uma atitude do seu tamanho, grande despreendimento, quando ainda em vida, doou todo o seu acervo sobre Canudos para o Centro de Estudos Baianos da Universidade Federal da Bahia, fazendo surgir ali o Núcleo Sertão, onde ainda hoje se produz conhecimentos essenciais sobre o sertanejo, que é muito mais do que o forte, tal qual definido originalmente por Euclides da Cunha. O sertanejo calazaniano, por assim dizer, é muito mais vivo, pulsando história e memória nas veias, cantando e contando sua vida, enquanto troca uma palavrinha com aquele professor simpático e bom de prosa que entende o que ele fala. Senhor presidente, senhoras senadores, senhoras senadoras, senhores senadores, nesta manifestação em homenagem ao centenário de seu nascimento, deixo aqui o registro da gratidão do povo baiano para com José Calazans, também ele baiano de coração, embora nascido em Sergipe. Ele que deixou dezenas de trabalhos publicados em suas diversas especialidades, conhecimento multiplicado em centenas de conferências que produziu ao longo de sua vida, de sua fértil vida intelectual, e certamente milhares de conversas com seus alunos, colegas, entrevistados e interlocutores, merece a reverência do povo brasileiro. Assim, caro senhor presidente e senhores senadores, reverenciamos o mestre Calazans, mestre na verdadeira acepção da palavra, formador de gerações de novos e eternamente gratos herdeiros do seu generoso legado. Senhor presidente, tive a possibilidade de conviver com o mestre Calazans, não como uma de suas alunas, de seus alunos, nem como pesquisadora. Convivi com o mestre Calazans como vice-reitor da Universidade Federal da Bahia, no período em que exerci a presidência do Diretório Central dos Estudantes daquela universidade. E tivemos, além de inúmeros encontros em que colocávamos as nossas reivindicações em reuniões com o reitor Macedo Costa e o professor Calazans, a oportunidade de um convívio específico numa situação que não me sai da memória, a sua generosidade e a sua postura. Era 1981,
a cidade do Salvador viveu um episódio conhecido na história da nossa cidade como quebra-quebra de ônibus. Em manifestação, o movimento contra a caristia e o movimento dos estudantes cruzou o centro da cidade de Salvador, saindo da Praça do Campo Grande em direção à Praça da Sé, para ter uma audiência com o então prefeito da capital para discutir a tarifa do transporte. E na oportunidade em que chegamos à Praça Municipal, nós não conseguimos falar com o prefeito. E algumas pessoas que passavam pelo movimento e ouvindo os discursos inflamados daquela manifestação, uma pessoa desavisada terminou jogando uma pedra contra um ônibus, o que levou a uma situação de apedrejamento geral de ônibus que se encontravam naquele local. A partir daí, o então governador deflagrou um processo de perseguição aos militantes do movimento contra a caristia, do movimento estudantil e de personalidades políticas do nosso Estado. Foi determinada a prisão do deputado federal Haroldo, à época ainda não era deputado, Haroldo Lima, de diversos outros militantes do Partido Comunista do Brasil e de militantes da esquerda e de militantes do movimento contra a caristia. O movimento estudantil reagiu numa grande assembleia na porta da reitoria. E, ao final daquela assembleia, quando os estudantes dissipavam aquele movimento, a Polícia Federal, agentes da Polícia Federal e da Polícia Militar cercaram a saída da reitoria da Universidade Federal com a ideia de prender as lideranças do movimento, dentre eles essa senadora e outros militantes, dirigentes do movimento estudantil, do DCE, alguns como o hoje empresário Sidônio Palmeira, Carlos Andrade, Clara Araújo e outros militantes naquele momento. Sabendo de que se nós saíssemos, seríamos presos, voltamos para a reitoria. E não tinha como dar uma resolução àquela questão. Fomos então, solicitamos então falar com o reitor. O reitor estava ausente numa audiência com o ministro da Educação, à época o reitor Macedo Costa. E nós então encontramos o vice-reitor, professor Calazans, que nos recebeu e, diante daquele impasse, ouviu de nós, estudantes, que nós não sairíamos daquela reitoria, permaneceríamos ali em vigília, não fosse negociado a nossa saída. Negociação que ele tentou, não obtendo êxito. E então, consultando o reitor da universidade e em comum acordo com ele, decidiu por nos dar abrigo naquela universidade, de forma que a diretoria do DCE toda dormiu na reitoria, sob a proteção do vice-reitor, o reitor José Calazans. E é com essa imagem daquele professor, reitor, que se deparava diante de jovens que lutavam pela liberdade e por melhores condições de vida, que lhes deu abrigo, e que igualmente foi generoso com tudo o que ele conseguiu fazer nos estudos do povo de Canudos, que mudou definitivamente o olhar sobre a história de Canudos e que fez com que surgissem hoje diversos núcleos universitários de estudos sobre Canudos, como efetivamente ocorreu com a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, é que eu quero saudar de maneira, nesse caso, com alegria, a oportunidade que tenho como senadora da Bahia, de poder homenagear este grande mestre do nosso Estado e do Estado de Sergipe, que deu tantas contribuições ao conhecimento e à historiografia nacional. Muito obrigada.